E ultimamente eu tenho recebido muitas perguntas a respeito do Zenfone Max Pro M2. E por que, Jesse? O que está acontecendo que está despertando o interesse das pessoas? Pois é, eu também não entendi muito. Fui pesquisar por que está acontecendo e pelo que eu entendi, é pela alta do dólar. Entenda só, ele não tinha muito espaço, o Zenfone Max Pro M2 estava um pouco sem espaço aqui no mercado brasileiro, porque estava tendo muito aparelho importado, os da Xiaomi, por exemplo, com configurações muito legais, muito interessantes, pelo um preço igual ou até um pouco mais barato ali. Só que com essa alta do dólar, meu amigo, os preços aumentaram muito, 200, 300, 400 reais em cima desses aparelhos que eram melhor opção do que ele, digamos assim. E aí o jogo virou. Aí o jogo virou e ele começou a ser uma opção a ser observada. E nós vamos comentar sobre ele depois da vinheta. E antes de continuar com o vídeo, eu quero pedir pra você, sim, você que tá assistindo esse vídeo que não é inscrito no canal ainda, ó. Se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos, clica no gostei, todo mundo clica no gostei, porque isso é muito bom, e coloca aí nos comentários se você também tá de olho no Zenfone Max Pro M2. Como vocês puderam ver aí, o Zenfone Max Pro M2 é um aparelho que já tem um design bonito, né? Já tem essa tela grande, tem um notezinho já meio exagerado lá em cima, mas acaba tendo sim aí um aproveitamento de tela muito, mas muito legal. Ele tem uma tela de 6.3 polegadas com resolução Full HD Plus e tecnologia LCD IPS. Então, em termos de tela, ele tem uma resolução legal, um nível de brilho também interessante, já passou aqui pelo canal, testei ele. Tem um ponto fraco, vou comentar com vocês sobre isso, mas em termos de tela é legal, é um ponto positivo dele. Outro ponto bem positivo é o processador e as memórias, presta atenção. Ele vem com o processador Snapdragon 660. Não é o mais moderno do momento, né, dos intermediários, mas sim, é um processador legal, um processador que vai conseguir rodar a maioria dos joguinhos ali, principalmente esses jogos mais leves. Lógico, consegue rodar também um PUBG, consegue rodar um Free Fire tranquilamente. Óbvio que não vai conseguir rodar numa resolução muito alta, né? O poder gráfico dele não é, digamos, tão grande assim. Mas juntando esse processador com essa memória RAM, quando junta os dois, forma um conjunto legal, um conjunto interessante, nada super potente, não espera isso, mas sim, um intermediário interessante aí pelo preço que ele está custando hoje. Claro que esse preço pode oscilar muito para cima, pode oscilar muito para baixo. Hoje eu estava pesquisando, eu encontrei ele na faixa de R$ 1.100, um pouco mais caro às vezes, dependendo da loja online, um pouco mais barato. Então eu vou pesquisar os melhores preços e, lógico, lugares confiáveis e vou colocar o link aqui na descrição. E até uma loja interessante que eu recomendo muito, que é a Amazon Brasil, né, a amazon.com.br, que ele estava com um preço legal lá, não estava o mais barato da internet, mas ele tem a possibilidade de parcelamento em 10 vezes sem juros. Para quem gosta de comprar parcelado, compensa muito, porque tem várias outras lojas que estavam com uma diferença de preço legal para quem vai pagar à vista, para quem vai parcelar ia ficar ainda mais caro do que na Amazon. Então tem que ver tudo isso aí. Se você vai comprar à vista, às vezes compensa comprar em determinada loja. A prazo, né, dividido, às vezes uma Amazon da vida consegue oferecer 10 vezes sem juro e isso ajuda muito na hora que a gente vai comprar. Bom, e agora nós vamos falar sobre o ponto-chave desse aparelho, o ponto forte, o ponto máximo dele, que é a sua bateria de 5.000 mAh. É muita coisa. Hoje já temos algumas outras opções com bateria de 5.000, mas quando ele foi lançado, há 2 anos atrás mais ou menos, não dava para, era difícil você encontrar um aparelho nessa faixa de preço com uma bateria de 5.000 mAh. Então sim, esse é o ponto forte desse aparelho, 5.000 mAh de bateria. Dependendo do seu uso, você passa 2 dias tranquilamente com ele, cara. Se você for um fominha mesmo, jogando o tempo todo, véi, dá um dia tranquilão, você chega no final da noite aí com o resto de bateria ainda, porque é arretado. Só o que eu não gostei dele é o carregador, né? O carregador, infelizmente, se eu não me engano, é de 10 watts, o que faz com que demore bastante para recarregar essa bateria. Ponto fraco, mas, né, tem que abrir mão às vezes de alguma coisa. Aí ele tem outro ponto que para alguns pode ser positivo, para outros negativo, que é o sistema operacional. Ele saiu com o Android 8.1, se eu não me engano, o Android puro
né, digamos assim, a experiência do Android puro que a ASUS chama. Ele não vem com a Zen UI, que é a interface que vem no Zen 3, aqui no 4, no 5, no 6. É uma interface muito otimizada, eu gosto da Zen UI, mas a galera pede muito, né, a experiência do Android puro, e aí a ASUS resolveu botar essa experiência aí, a interface do Android puro, no Zenfone Max Pro M2. Então para alguns vai ser legal, para outros nem tanto, né? Acaba... Cara, como é que eu posso dizer isso para vocês? O Android limpo, né? Como o nome já sugere, ele é limpo, né? Ele falta vários recursos, várias coisas que o próprio fabricante adiciona no Android, né? 2 toques na tela, isso, aquilo, o Always On, várias funções que o próprio fabricante coloca que não vem no Android de fábrica. E aí a Zen UI tem várias características que não tem na experiência do Android puro. Não sei se vocês entenderam, mas é basicamente isso. Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto muito dessa experiência, mas dá para usar perfeitamente, né? E ele já atualizou também, tá no Android 9, não sei se vai pro 10, acho difícil. Agora sobre as suas câmeras, né? Porque é uma preocupação gigantesca para a galera que vai comprar se ele tem câmeras boas. Bom, para ser sincero com vocês, eu não considero um ponto forte, também não considero um ponto fraco desse aparelho. As suas câmeras, ao meu ver, pelos testes que eu fiz naquele tempo, que eu estava com ele em mãos, são razoáveis, são câmeras básicas. A câmera principal tem 12 megapixels de resolução, usa um sensor da Sony, um sensor bom, legal, mas digamos que ele não é 100% otimizado. Eu acredito que ele conseguiria, se você instalar uma Gcam, por exemplo, você consegue extrair uma qualidade muito superior do que o aplicativo padrão de câmera que já vem instalado nele. Aí ele tem um sensor secundário ali na parte traseira também para fazer o auxílio do modo desfoque, né, para você ficar focado e desfocar o fundo. A câmerazinha ali de 5 megapixels, na verdade um sensor, você não consegue utilizar ela individualmente. E a sua câmera selfie, né, a sua câmera frontal tem 13 megapixels de resolução. E como vocês puderam ver, realmente nós estamos falando de um aparelho intermediário de 2 anos atrás, né? As características batem nisso, né? Fica nítido que não é tão atual. Então, se não tivesse tido essa loucura aí dessa pandemia e os preços tivessem disparado lá para cima, ele talvez não tivesse tanto espaço hoje. Mas com tudo isso que aconteceu, acredito que nessa faixa de R$1.100, R$1.200 é uma opção a ser considerada, tá? Uma opção a ser considerada. E uma dica que eu dou para quem não entende muito de características técnicas é que você provavelmente vai pesquisar e vai achar um tal de um Zenfone Max M3. Aí você vai dizer, gente, M3 melhor do que M2 e mais barato. Olha aí eu matando a pau. Não, preste atenção que ele não tem o Pro, né? Aí ele vai ter o quê? Um processador bem inferior, ele vai ter algumas características que vai ficar bem abaixo de que o Pro M2, tá? O Pro M2 é melhor do que o M3 só, tá bom? Então, preste atenção nisso, não vacila, faz a melhor compra, faz a escolha certa. E é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau!